Olá, meus amigos, bom dia. Faltam alguns segundinhos ainda para as 9 da manhã e nós vamos a partir de hoje fazer o que nós fazíamos, né? O Evangelho e o Livro dos Espíritos, da mesma maneira. Só que nós vamos fazer na sequência. A gente vai começar da questão 1 até quando Deus quiser. E o Evangelho, capítulo 1, até quando Deus quiser. E a gente vai indo. Conforme tivermos novas intuições durante o período da execução dessa tarefa, a gente vai se adaptando, né? Então, um bom dia a todos, agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais. E hoje nós vamos fazer o seguinte, começar pelo Livro dos Espíritos. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, obrigado, meus irmãos espirituais, anjo guardião, que a energia de amor, de paz e luz esteja abraçando a todos nesse momento. Então, uma pequena pincelada, mas bem rápida. O Livro dos Espíritos, aqui nós temos a primeira frase que fala assim, ó: contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, através de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Os médiuns, não as mensagens, né? Os médiuns que Allan Kardec coordenou. Não foi o espírito que incorporou no Allan Kardec. Allan Kardec coordenou os médiuns que receberam as mensagens e ordenou tudo e colocou tudo lá na forma que nós conhecemos praticamente até hoje. Essa foi a introdução. E o Livro dos Espíritos também é composto de 4 partes ou 4 livros. O livro primeiro, que são as causas primárias, que fala de Deus, da criação. O livro segundo, que é o Mundo Espírita ou dos Espíritos, que fala dos espíritos, da encarnação, retorno à vida corpórea, mais alguns assuntos. O livro terceiro, a terceira parte, que são as leis morais. E a parte quarta, que é o livro quarto, tudo em um livro só, né? As esperanças e consolações. Então, cada parte do Livro dos Espíritos deu origem depois lá no Evangelho, na Gênese, no Céu e Inferno, né? Então, agora, para vocês eu vou deixar uma lição de casa. Ler a introdução. A introdução, que ela é bem grande, mas ela conta a parte histórica, como é que foi feito, os inimigos do Espiritismo, fala um monte de coisa interessante que vale a pena realmente tirar um tempo que não vai ser desperdício, vai ser muito bom começar a fazer a leitura da introdução, né? E depois também nós temos aqui a introdução ao estudo da doutrina espírita, que eu convido vocês a lerem ou irem até alguma casa espírita e estudarem lá. Nós vamos nos atentar somente às questões. Então aqui fala de manifestação inteligente, desenvolvimento da psicografia, um monte de coisa muito importante também para quem quer se aprofundar no espiritismo. Nós vamos ficar mais ou menos, mais uma vez afirmando, a primeiro ponto, nas questões, tá ok? Então, só de introdução aqui, nós temos umas quase 100 páginas. Quase 100 páginas. Fala de tudo que vocês imaginar. Fala muita coisa importante. Mas vamos então atentar-nos às questões. Então, aqui está. Livro primeiro, as causas primárias. A questão número 1 do Livro dos Espíritos vai falar sobre Deus e o infinito. O que é Deus? Em algumas traduções está o que é Deus, nas mais recentes está que é Deus, porque se nós colocarmos o é definido, artigo definido, e como Deus não é definido, nós não temos a noção exata do que é Deus, não podemos chamar de o. Então, que é Deus? Inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas.
a inteligência suprema. Não há inteligência maior nos universos, no multiverso, do que Deus. E Deus é a causa primária de tudo. Tudo que existe, que você pode ver ou vá um dia ainda conhecer, a causa primária para que isso passasse a existir foi o quê? Deus. Tranquilo, né? Conceito de Deus único, o Deus de todas as religiões. Não tem Deus espírita, nem Deus católico, nem Deus mórmon, é Deus. A questão segunda, número 2. O que devemos entender por infinito? Infinito, a definição também é bem clara. Perceba que as respostas são sempre concisas, precisas e bem lógicas. Aquilo que não tem começo nem fim. O desconhecido, todo desconhecido é infinito. Se você não conhece, você não sabe se vai ter fim, então para você é infinito, não acaba nunca. E tem aqui também uma observação. Os espíritos que se referem ao universo, tudo quanto nele conhecemos tem começo e tem fim. Tudo quanto não conhecemos se perde no infinito. A aplicação da expressão francesa. E agora pegou. Passer du connu à l'inconnu. Perdão, mas eu tive que falar. Mas não sei falar em francês, não. Nem fazer biquinho. Então, a terceira questão, que já termina o primeiro assunto que fala sobre Deus, é assim, ó. Questão número 3. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? A resposta, mais uma vez, clara e precisa. Uma definição incompleta. É referente ao quê? A pobreza da linguagem dos homens. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Sacaneou, hein? Chamou nós de burrico. Burrinho não, nossa evolução é essa. O que nós entendemos é isso. Ó o vento aqui, ó. Deixa até aberta a janelinha para ventar, porque tá um calor danado aqui. Então, fala que é assim, ó. A explicação de Kardec. Deus é o infinito. Deus é infinito nas suas perfeições. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não é. Se a gente não conhece o que é infinito precisamente, então como é que vai definir Deus com uma coisa que a gente não conhece? Tá bom? Então, nós lemos, estudamos um pouquinho. Se vocês quiserem, peguem novamente aí, ou busquem na internet e reflitam com mais calma. Questão 1, 2 e 3, tá bom? E fala sobre Deus e o infinito. Eu vou até marcar aqui para a gente continuar amanhã. E leiam sim quando vocês tiverem tempo, tenham paciência, tem que ter paciência para vocês lerem tudo que veio antes da primeira questão no Livro dos Espíritos. Ó, coisa pra caramba, ó, quanta coisa. Tudo isso aqui é que vem na introdução. Então, marcamos aqui, amanhã a gente continua da questão 4, que vai ser provas da existência de Deus. Eu tenho uns vídeos também no YouTube que falam um pouco do Livro dos Espíritos também. Se quiserem olhar, podem ir lá. Agora o Evangelho vai começar também no capítulo 1. Olha que legal, 9 e 10, perfeito, hein? Essa sincronia aqui vai dar show. Capítulo 1, não vim destruir a lei. As 3 revelações, Moisés, Cristo, o Espiritismo, a aliança da ciência e da religião, instruções dos Espíritos, a nova era. Então vamos lendo até o nosso 9:15, fechamos, amanhã a gente continua de onde nós paramos. Vamos lá. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não, não veio. Não vim destruí-los, mas os cumprir. Já estamos no Evangelho, hein, gente? Capítulo 1. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão enquanto tudo que está na lei não seja cumprido perfeitamente até o último J e o último ponto. São Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés.
Uma é invariável, a outra, adaptada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. O famoso decálogo, né? Então vamos lá. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses estrangeiros diante de mim, não farás imagem talhada, e nenhuma figura de tudo que está acima no céu e embaixo da terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Não os adorarás e não lhes renderás culto soberano. Segundo, não pronunciarás em vão o nome do Senhor vosso Deus. 3. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Um dia pelo menos, né? Tem coisas que eu ainda confesso que não entendo, né? Se Deus trabalha todos os dias, é guardar um dia especial para glorificar a Deus, né? Se bem que é bom glorificar um pouquinho por dia, né? É mais prudente. 4. Honra teu pai e tua mãe, a fim de viveres muito tempo na terra que o Senhor teu Deus te dará. 5. Não o matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não roubarás. 8. Não prestarás falso testemunho contra teu próximo. 9. Não desejarás a mulher do teu próximo. 10. Não desejarás a casa do teu próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, e nem coisa alguma que pertença a ele. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as leis são estabelecidas, todas as outras leis são estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, através do temor, um povo naturalmente violento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos obtidos na servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de atribuir uma origem divina a elas, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se na autoridade de Deus, mas a ideia de um Deus terrível só podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de justiça requintada eram ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que puser em seus mandamentos: não matarás, não farás mal ao teu próximo, não podia contradizer-se fazendo delas um dever de extermínio. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Então paramos com Moisés hoje, e amanhã a gente vai continuar no item 3, que vai falar do Cristo. Então as leis mosaicas, se nós formos analisar, mesmo hoje, observando outras religiões ou outras seitas, nós percebemos que algumas têm uma disciplina mais rígida, que coloca um pouco mais de medo, um pouco mais de temor, porque ainda temos várias, vamos dizer assim, várias nuances de evolução no planeta Terra. Muitos irmãos já conseguem ouvir uma doutrina espírita e ser responsáveis. Muitos precisam de um reio. Até mesmo no espiritismo, o pessoal fala muitas vezes do umbral, para o espírita não ficar assim tão tranquilão, né? Para ele ver que ele também não pode escorregar, que ele tem que ter responsabilidade. Mas em outras fala-se claramente da punição, do castigo, do demônio. Por quê? Porque muitos irmãos ainda encarnados no nosso planeta, século XXI, no dia de hoje, ainda tem um pouco mais de infantilidade e ainda tem que ter medo para poder tentar se corrigir. E mesmo assim ainda é difícil. Então, a humanidade, apesar de ser toda criada por Deus simples e ignorante, apesar de uma boa parte estar aqui ainda na Terra, encarnados no mesmo tempo, na mesma linha de tempo, que nem falam os viajantes do tempo,
tem muita diferença ainda de moralidade, entendimento, que alguns bastos falam assim, ó, não põe a mão no fogo que o fogo queima. Em outros, só de olhar não precisa nem ninguém falar, chega perto e sente o calor. E outros tem que colocar a mão no fogo para ver que queima ou não. Assim é a situação nossa, por isso que muitas leis que nós achamos assim absurdas ainda estão vigorando em muitas outras religiões, para que as pessoas consigam realmente começar a crescer, a ser mais maduras espiritualmente, para poder chegar a uma lei que só dependa de você, que na verdade assim o é. Mas se você não tem essa certeza, se você não tem essa segurança que você realmente pode, que você é responsável, que só cabe a você o teu futuro ser melhor ou não, se você não consegue ainda tomar as decisões de uma forma amorosa, de uma forma tranquila, de uma forma com paz, baseado no ensino de Jesus e não nas luzes de Moisés, precisamos ainda de algumas leis um pouco mais severas referente à religiosidade. Gente, um abraço para vocês, bom dia Elizabeth, eu não falei antes para não perder o time, olha só, tá ficando chique, hein? Ficando besta. E a gente continua amanhã, onde nós paramos hoje, a questão de Deus já falamos, e falamos de Moisés. Um abraço.